Então vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, agradecendo pelo dom sublime da vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, por todas as alegrias que nos permeiam a existência e também agradecemos pelos desafios que nos capacitam para sermos pessoas melhores e para conseguirmos compreender com mais acolhimento a dor do nosso semelhante. Permita, Senhor, que neste momento nós estejamos em uma sintonia elevada para conseguirmos alcançar as lições que o plano superior nos envia, as lições de Jesus, que nos trouxe há mais de 2000 anos o roteiro seguro para sermos felizes. Obrigado, amigo querido. Obrigado por este momento. Rogamos as tuas bênçãos para nós, nossos lares, familiares, entes queridos, para os nossos desafetos. E que estejamos sempre atentos ao melhor caminho que a vida nos oferecer. Que assim seja. Olá! Muito bom estar aqui mais uma vez para conversarmos a respeito de como podemos trabalhar, como podemos elaborar nosso roteiro de vida para sermos pessoas mais felizes, pessoas mais serenas, mais equilibradas. Então agradecemos aos recursos da tecnologia que nos permitem estarmos aqui mais uma vez para essa conversa virtual. Agradeço pela atenção e que Jesus nos ampare para que seja um momento de proveito, de utilidade para todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre o medo. Nesse momento de isolamento social, de pandemia, todos temos tido esse sentimento de uma maneira ou de outra, e é um sentimento importante. Então, por isso, a nossa escolha de conversarmos sobre isso, refletirmos sobre como podemos lidar melhor com o medo. O primeiro aspecto que eu gostaria de pontuar é que sentir medo é algo natural. Mais do que isso, o medo é algo necessário para a vida. Ao longo da evolução da espécie humana, ao longo dos milênios em que temos vivido sobre a Terra, é graças ao medo em que nós temos esse zelo para com a vida material, para com a nossa autopreservação. Então, o primeiro aspecto é entender que medo é um sentimento natural. Essa ideia que às vezes pode advir para alguma pessoa, eu gostaria de não sentir medo. Em primeiro lugar, isso não é possível. E, em segundo lugar, é algo perigoso, porque o medo nos traz aquele cuidado, aquele instinto de evitarmos riscos. Então, se eu estou passando pela rua e vejo um cão agressivo de grande porte e o portão frágil ou mal fechado, eu tenho receio, tenho medo de que aquele cachorro possa sair do recinto e vir atrás de mim, é algo que preserva a minha integridade física. Então, de modo geral, o primeiro aspecto a considerar é esse. Vamos aceitar que o medo é algo natural, que o medo faz parte da vida e que o medo serve para uma coisa importante, que é a nossa integridade. No entanto, ao contrário das plantas, dos animais, especialmente os animais que vivem na natureza, que não estão ainda muito acostumados com os sentimentos humanos,
As plantas e os animais da natureza, eles têm o medo na medida certa. E nós, pela complexidade do nosso psiquismo, muitas vezes cultivamos um medo exacerbado, exagerado, e isso nos faz mal. E isso nos paralisa. É tão importante tratarmos disso que André Luiz, nos seus livros, na sequência da obra iniciada, com Nosso Lar, ele nos fala mais de uma vez que no plano espiritual superior existem cursos para que seja possível aprender a lidar com o medo. Porque o medo é paralisante. E isso, em tempos de pandemia, é algo muito sério. Um outro aspecto é que o medo é algo que pode nos induzir a outros sentimentos perturbadores. Ansiedade, angústia e até outros mais críticos. Então, nós vamos conversar, baseado no Evangelho, sobre o que é que nós podemos fazer para tentarmos lidar melhor com o medo. Então, de modo geral, qual é um grande medo que nos acomete em tempos como esses que estamos vivendo hoje, de uma pandemia, de uma doença disseminada por todo o globo? O medo da morte. De maneira indiscutível, todos nós, em maior ou menor grau, enfrentamos, nos dias atuais particularmente, este medo da morte. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, há que se considerar que estamos em um momento de mudança. Uma mudança obrigatória. E toda mudança leva algum desconforto consigo. Se nós estamos nos mudando para uma casa melhor, mais confortável, o processo de mudança ele traz incômodos. Nós vamos ficar alguns dias sem internet, sem televisão, vamos precisar nos improvisar num cômodo ou no outro. Então, o primeiro aspecto inegável é: estamos em um momento de mudança. Por si só, precisamos aceitar algum desconforto. Faz parte do processo. E uma mudança fundamental tem a ver com essa questão da morte orgânica, visto que somos espíritos imortais, ou seja, nós não morremos. Nós vivenciaremos com certeza a morte do corpo físico. Mas sobre isso, o que essa mudança nos traz? Certamente temos agora a oportunidade de sairmos de uma certa superficialidade a respeito da morte orgânica. Talvez essa pandemia, esse momento mundial, esteja sendo, dos tempos recentes, a maior oportunidade para cada um de nós analisar o evento morte orgânica de modo mais profundo, mais racional, mais sério. De ordinário, de maneira regular, qual é a nossa relação com a morte orgânica? É uma relação superficial. Nós não queremos tratar desse assunto. Nós vamos em um velório, acompanhamos o sepultamento, nós nos emocionamos, ficamos impactados pelo choque da situação e, depois de 1, 2, 3 dias, se foi um amigo, um conhecido, ou de alguns meses, se foi um familiar próximo, nós temos a forte tendência de ignorar este evento. Continuamos sentindo as saudades, mas não analisamos de modo verdadeiro o que é o evento da morte orgânica. E continuamos tratando de maneira superficial. Com isso, a morte orgânica se torna uma eterna desconhecida. E nós tememos o desconhecido. Então, este medo exagerado da morte orgânica é porque ela tem sido
considerada como algo desconhecido. E é natural do ser humano ter medo do desconhecido. Então vamos procurar aplicar a razão para considerar este evento, morte orgânica. Primeiro aspecto, nós obrigatoriamente passaremos pela morte do corpo físico. Isso é um fato inegável. Só esse aspecto já deve servir para nos motivar a buscarmos entender melhor o que se passa com cada um de nós após este evento. Vamos notar que o conceito de vida espiritual, de reencarnação, não é de maneira absoluta algo que o Espiritismo trouxe. Isso faz parte da história da humanidade. Os egípcios, os fenícios, os maias, cada qual com sua concepção particular, já apresentavam o conceito de que existe algo além do corpo físico. Vários séculos antes de Cristo, Sócrates, através dos escritos do seu discípulo principal, Platão, já falava dessa realidade espiritual. Então, vamos considerar, independentemente de quão profunda é a nossa compreensão sobre o Espiritismo, de que a vida espiritual é algo que faz parte da história da humanidade e que Jesus nos apresenta sob diversas formas nos seus ensinamentos, através dos 4 evangelistas. Quando Jesus diz: em verdade vos digo, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Não há meias interpretações nessa fala de Jesus. Ele coloca de modo claro que a reencarnação é algo que faz parte do processo evolutivo. Ou quando ele pergunta aos discípulos: que diziam os homens que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que é Elias, ou João Batista, ou outro dos profetas do passado. E depois é interessante notar nos evangelhos que os discípulos analisaram que João Batista não poderia ser, porque havia convivido com Jesus. Mas Jesus falou: em verdade vos digo que Elias veio e não foi reconhecido. E os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Explicação mais clara no Novo Testamento, muito antes do Espiritismo, sobre a reencarnação, sobre a vida espiritual, é difícil encontrar. Tamanha clareza, palavras de Jesus. Então vamos considerar que todos nós já vivenciamos o evento da morte física muitas vezes, centenas de vezes. Então nós precisamos separar algo que é natural, que é uma preocupação com a integridade orgânica, algo importante para que nós realmente cuidemos desse instrumento maravilhoso, praticamente miraculoso, tamanha harmonia que é um corpo físico. Vamos cuidar, zelar, mas entender, aceitar com naturalidade que é temporário. E nós já habitamos outros corpos no passado. E seguramente habitaremos outros ainda no futuro. Então vamos racionalizar esta situação profundamente natural, que é o aspecto temporário do corpo físico. Vamos racionalizar isso a fim de que a morte, mais uma vez, a morte orgânica em mais uma etapa, jamais deve ser algo a nos causar um temor exagerado. Vamos considerar isso com uma certa naturalidade. E para que isso seja possível, é fundamental nós também sairmos daquela fé superficial. Nesta mudança obrigatória que todos estamos tendo, vamos lembrar que outro aspecto que precisa ser verdadeiramente interpretado é a fé. De duas, uma: ou cremos em Deus ou não
Se não cremos em Deus e vivemos ao sabor do acaso, realmente o cenário é desesperador. Mas se nós cremos em Deus, nós temos a obrigação de fortalecer a nossa fé diariamente, à custa de reflexões, estudos, orações, e assim constatarmos que nós estamos sendo regidos por uma programação superior e não vivemos aqui ao léu. Porque, do contrário, possivelmente enlouqueceremos de medo. Olha que interessante. Recentemente eu vi em um site de boas notícias sobre o coronavírus. Quem tiver interesse, procure na internet. Boas notícias coronavírus, vai aparecer o título do site em inglês, mas ele está todo em português. E me chamou a atenção, eu vi isso alguns dias atrás, um indivíduo de 103 anos, 8 comorbidades. Então ele tinha 8 outras doenças. Ele foi internado por conta do coronavírus, ficou na UTI mais de 2 semanas e recuperou-se. E a notícia então falava da comoção da equipe de tratamento, dos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, quando este senhor centenário, juntando com o coronavírus, com a Covid-19, com 9 doenças, recuperou-se. E nós vemos em outros sites, infelizmente conduzidos de maneira mórbida, a palavra é essa, em que destacam que um atleta de 30 e poucos anos, sem nenhuma outra comorbidade, veio a retornar para a pátria espiritual por conta da Covid-19. Então, se nós temos uma fé superficial, é algo enlouquecedor. Por quê? Nossa, que sorte que deu o senhor centenário e que azar que deu esse jovem atleta. Olha, não é possível que nós nos conduzamos na vida considerando que algo tão sério quanto é uma existência física esteja ao sabor do acaso. Que um deu muita sorte e o outro deu muito azar. Isso é incompatível com uma análise racional da vida. É incompatível com o equilíbrio que rege o universo, milhões de galáxias. O equilíbrio que rege cada organismo, trilhões de células atuando de maneira harmônica, sincrônica, para nos permitir todos os dias a dádiva de respirar, de nos alimentarmos, de sorrir, de enxergar. Então nós precisamos investir mais tempo nessa análise racional da fé, sairmos dessa superficialidade, eu creio, sim, não, eu creio. Nossa, você viu? Que coisa, agora faleceu um bebezinho da Covid-19. Nossa, agora faleceu uma pessoa que não tinha outra doença. Porque isso é enlouquecedor. Então nós temos que ter aquela fé sólida, que só advém se tivermos mecanismos para raciocinar. Por que eu creio? Quais são as bases do meu entendimento? Por que eu consigo interpretar as diferenças que naturalmente existem entre as pessoas, entre as habilidades, entre as perspectivas de vida? Então, uma das mudanças que nós estamos sendo constrangidos a colocar em prática é sairmos dessa fé superficial e verdadeiramente fortalecermos uma fé sólida, convicta, que nos permite fazer frente ao medo, para que o medo fique na medida correta. Qual é a medida correta? A medida correta é: vou tomar as providências necessárias e, além disso, está nas mãos de Deus, como sempre estamos. Vou dar um outro exemplo bem prático. O trânsito mata centenas de milhares de pessoas por ano no Brasil.
estatísticas recentes mostram que em torno de 15 minutos, a cada 15 minutos temos um óbito em função de acidentes de trânsito. Nesse período agora, certamente está menor, porque temos menos pessoas circulando. É uma mortalidade altíssima. No entanto, como é que nós nos portamos quando vamos dirigir, quando vamos pegar uma estrada? Até onde vai a nossa possibilidade de prevenção? Vai na manutenção do carro, vai em eu estar descansado, em eu estar com o organismo em condições para dirigir, eu coloco o cinto de segurança, eu respeito as leis de trânsito e, a partir disso, não tenho controle. A partir disso, todos os outros fatores são regidos por forças alheias à minha vontade. Apesar disso, eu posso dirigir com alegria. Se eu estou na estrada, eu posso ouvir uma música agradável, eu posso conversar se tiver alguém do meu lado, posso ter boas reflexões, mesmo sabendo que há uma infinidade de riscos potenciais, eu vou me deslocar no trânsito dirigindo com serenidade, com segurança, com alegria, porque eu preciso ter confiança. E assim é frente a esta nova situação. Eu preciso ter confiança, fazer a parte que me cabe. E é importante que uma outra situação, cada um de nós vai agir conforme as suas possibilidades. E nós precisamos, nesse momento, evitar julgamentos. Outra recomendação de Jesus: não julgueis. A gente não sabe o que se passa com a vida do outro para inferirmos em julgamentos. A pessoa deveria fazer assim, deveria fazer assado. Recentemente eu estava no mercado e havia uma mãe com uma criança de alguns anos de idade, 6, 7. E aí passou uma terceira pessoa, abordou aquela mãe e disse: você não deveria trazer essa criança no mercado. E a maturidade, a serenidade daquela mãe me chamou a atenção. Ela respirou fundo, olhou para aquela outra mulher profundamente. Não respondeu nada, fez um sinal com a cabeça, pegou a criança e continuou. Eu tive uma impressão muito forte que talvez aquela mãe não teve naquele momento outros recursos que não fosse levar a criança. Quem sabe? E assim é para cada um de nós. Então, dentro desse cenário que cada um vai fazer o possível que está ao seu alcance, vamos evitar julgamentos. Vamos respeitar que cada um vai poder agir com aquilo que tem. Um outro exemplo bem prático: qualquer pessoa profissional da saúde que tenha passado pelo treinamento de uma disciplina chamada técnica cirúrgica, em que basicamente aprende-se como não se contaminar nas primeiras aulas, aprende-se como não se contaminar, conceitos de asepsia, antisepsia. E é interessante porque nessas aulas todo o cenário é montado e você é treinado várias vezes para se vestir, colocar todo o equipamento, abrir o instrumental para a cirurgia de modo a manter tudo sem contaminação. É claro que uma pessoa que passou por isso, ela tem muito mais possibilidade de, no mercado, no banco, evitar hábitos que talvez não sejam interessantes. Mas a pessoa que não teve, compreensivelmente, ela vai ter uma outra atitude. Então, vamos evitar julgamentos, vamos evitar qualquer tipo de pensamento desajustado, porque o momento já é difícil. Vamos considerar que talvez aquela outra pessoa que está com uma conduta que nós desaprovamos, talvez está fazendo o melhor que ela pode. Dentro desse
cenário, vamos ter muita atenção também com a forma pela qual nós buscamos informações. Lembremos, ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Em sendo assim, compreensivelmente, os meios de comunicação, em sua maioria, são conduzidos por espíritos que não possuem integral comprometimento com o bem. É compreensível. Sendo assim, boa parte dos meios de comunicação ainda não possui aquela preocupação superior de transmitir as informações na medida da informação estrita e, a partir disso, usar o recurso da comunicação para promover o otimismo, a confiança, o bem-estar, a esperança. Nós ainda não estamos no patamar de mundo de regeneração. Então sejamos muito atentos, muito vigilantes quando formos buscar informações, para que nós não nos contaminemos, porque o pessimismo é mais contagioso que o vírus. O pessimismo, o desalento, nos atinge em casa. Se estivermos, cobertos de álcool em gel e ligarmos algum programa de orientação negativa, nós nos contaminaremos. E aqui, para aqueles que são mais tendenciosos ao medo exagerado da doença, da morte, cabe uma ressalva importante. Os sentimentos de desânimo, frustração, angústia comprometem a nossa imunidade. Isso está comprovado pela ciência. Então, aqueles que porventura tenham essa preocupação exagerada com a sua integridade rígida, com a sua saúde, fiquem atentos. Quanto melhor o teor daquilo que assistirmos, melhor a nossa imunidade estará preparada para quaisquer infecções. Então prestemos muita atenção nisso. Um outro medo que tem sido frequente nos dias atuais é em relação à penúria material, às limitações frente ao contexto da parte material estar prejudicada. Porque, compreensivelmente, o cenário do trabalho, da economia, também está se alterando. E é claro que muitas pessoas também sentem um medo de como será o amanhã, de como será o contexto do provimento da família, do trabalho. Como será que isso vai acontecer? Mais uma vez aqui, precisamos ter como bússola, como roteiro, o Evangelho. Vamos ler todos os dias uma das partes mais confortadoras do Evangelho de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Então vamos tentar para o dia de hoje fazer o melhor que eu puder. E o amanhã? Jesus nos diz, o amanhã cuidará de si. Não vos inquieteis perguntando que comeremos ou que beberemos. Olhai as aves dos céus, olhai os lírios dos campos. As aves não plantam nem ceifam, e Deus lhes dá o de comer. Os lírios não fiam nem tecem, e eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um desses lírios que brotam nos campos. Então, esse cenário que Jesus nos traz é tão confortador, porque veja, é fato, as aves não plantam, não ceifam. O que as aves fazem? Elas saem em busca do alimento, elas não ficam no mesmo poleiro em que elas passaram a noite, com o bico aberto para cima, esperando que caia ali o alimento. As aves saem em busca. Então é um momento de mudanças, é um fato. Mas
dentro desse cenário que eu falei, que eu fico buscando boas notícias sobre este momento atual, é muito interessante. Eu já tenho uma coleção de empreendedores, pessoas dizendo, olha, eu comecei a buscar alguma alternativa num cenário que eu não conhecia, eu comecei a me familiarizar com a tecnologia, com vendas online, com contatos através de redes de apoio e estou vislumbrando uma oportunidade que eu nunca havia pensado antes. Então vamos colocar com muita sinceridade o nosso desafio para com Deus. Meu Deus, eu preciso prover minha família, eu tenho que lidar com esse desafio. Por favor, Senhor, me inspire para que eu seja apto a compreender qual é a mudança necessária, para que eu consiga enxergar alguma possibilidade. Vamos entender que o desconforto da mudança é inevitável, mas para muitos, para todos aqueles que buscarem com Deus o respaldo para essa mudança, para muitos essa mudança pode ser extremamente positiva, vai ser diferente, mas não quer dizer que vai ser ruim. Como já abordamos em outras ocasiões, o que determina se um fato é bom ou ruim não é o fato em si, mas a maneira com a qual nós lidamos com aquele fato. Os fatos podem ser fáceis ou difíceis. Estamos vivendo um momento difícil. Isso ninguém vai negar. Mas se as repercussões serão positivas ou negativas, depende muito de como nós vamos lidar com isso. Muitas vezes nós pensamos, se eu tivesse muito dinheiro agora, que beleza seria. Nem sempre. Receber dinheiro é algo fácil, mas depende de como nós vamos utilizar esse dinheiro. Particularmente, temos a obrigação de todos os dias lembrarmos o nosso verdadeiro compromisso aqui é crescimento espiritual. E muitos de nós estamos em um patamar da jornada evolutiva infinita que modificações no trato para com a matéria, com os recursos econômicos, pode vir a ser uma demanda. Então vamos lembrar que acima do momento temporal existe a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E quanto aos recursos materiais, eu gostaria de lembrar uma passagem de Chico Xavier, que, como todos sabem, sempre teve uma vida muito simples, com poucos recursos. E numa dada situação, ele ainda muito jovem, recebeu durante a noite a visita de um espírito iluminado. Uma entidade feminina com uma luz extraordinária. E que falou assim: Chico, você vai repartir seus recursos com os necessitados. Alimente aqueles que estão passando fome. Seja você o provedor daqueles que estão na penúria. E Chico Xavier ficou tão impressionado que, apesar daquela comoção extraordinária, daquele ser angelical, o desafio foi tão grande que ele venceu a comoção e falou assim: nobre irmã, eu mal consigo para meu próprio sustento. Como é que eu vou repartir com os mais necessitados? E a entidade disse assim: vá, meu filho, nós proveremos. E aí Chico, testemunhando a sua fé inabalável, naquele fim de semana seguinte, com alguns poucos pães amanhecidos, ele foi então às regiões mais carentes e começou a distribuir poucos pães amanhecidos, que era a única coisa que ele tinha. E ele continuou esse trabalho de distribuir
pães e depois outros recursos por décadas. Sempre surgia, de alguma forma, o recurso. Sempre surgia. É muito interessante quando a gente vê os relatos do Chico, essa situação de que nunca faltou. Certa ocasião, ele não tinha recursos. E ele ficou pensando, ele já tinha tentado com uma pessoa, com outra, e não tinha na casa dele nada. E ele, muito constrangido, pensou, eu vou atender aqueles que ficam perto da estrada de ferro, do trilho do trem. Eu vou pelo menos ofertar aquilo que tiver ao meu alcance. E os mentores disseram, Chico, leva água. E nós vamos fluidificar essa água. E o Chico falou, muito bem. Mas ele estava com aquele aperto no coração, pensando, nossa, eles têm fome. Por mais que essa água seja fluidificada, seja abençoada, como é que eles vão passar? E aí ele foi com aquela água. E aí ele chegou, e antes havia uma conversa, antes havia o Evangelho. E aí num dado momento, quando o Chico já estava perto daquele instante de apresentar a dura verdade, que pela primeira vez ele não tinha nada para distribuir, quando estava prestes a dar a notícia, eles escutam o barulho de um caminhão. Quando ele olha, tinha um caminhão, o motorista do caminhão para e fala assim, o senhor que é o Chico Xavier? O Chico falou, sou eu. Eu tenho aqui alguns víveres, trouxe aqui alguns gêneros alimentícios para o senhor distribuir. E aí o Chico já se comoveu profundamente. E aí ele foi, e aquilo foi uma fartura extraordinária, que as famílias todas ganharam, foram distribuindo para os outros bairros que o Chico ia, assim, de tanta abundância que foi. E aí, quando depois, de um largo tempo, conseguiram distribuir tudo aquilo e guardar o que não era perecível para um longo tempo depois, o Chico perguntou para o motorista, mas quem é você? Como você chegou aqui? Que é um acesso difícil, né? Era uma comunidade muito carente, distante. Aí ele falou, Chico, muito tempo atrás, você atendeu o senhor fulano de tal, na cidade de São Paulo, e o Chico se lembrou, sim. Então, e aí essa semana ele lembrou que havia se comprometido a, quando possível, mandar recursos para você, e ele se lembrou, por acaso, e mandou. E eu tinha esse endereço e vim. E o Chico falou, mas e você foi até a minha casa? Porque todos da minha casa estavam aqui comigo, não tinha ninguém lá. Não, mas aquele senhor que estava na varanda explicou. Mas que senhor? Ah, um senhor assim, assim, tudo, e descreveu Bezerra de Menezes, que, como espírito, se apresentou para dar aquela informação onde estava o Chico. Da mesma forma, nós não precisamos aguardar que Bezerra de Menezes se materialize, porque o Pai sabe do que nós temos necessidades. E o Pai sabe que nós precisamos atender a família, aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Certamente, todos nós temos muito a aprender nesse cenário, mas vamos encarar com coragem, com fé. Vamos entregar a Deus todos aqueles desafios que estão fora da nossa esfera de ação. Hoje vivenciamos isso. Muita coisa está fora da nossa esfera de ação. Vamos pensar como espíritos imortais, porque se assim o fizermos, o medo ele vai ficar na medida correta. Qual é essa medida correta? E tomarmos as precauções devidas para com o que é necessário. Em relação ao trânsito, vamos usar o cinto de segurança, zelar da mecânica do carro, respeitar os faróis e assim por diante. Em relação ao coronavírus, vamos passar álcool gel, usar a máscara, lavar as mãos, evitar aglomeração, etc. e tal.
Em relação às questões materiais, vamos tomar as providências ao nosso alcance, com os recursos que temos. Vamos buscar as alternativas que estiverem ao nosso alcance, lembrando que certamente nós podemos viver e viver bem, de maneira mais simples, de maneira mais desapegada. Eu gosto muito de lembrar de como viviam os meus avós, ou 2, 3 gerações atrás, e eu já comentei em várias outras oportunidades, porque verdadeiramente eu considero muito inspirador aquelas pessoas que viviam na zona rural, sem nenhum tipo de recurso tecnológico, que nunca iam no médico, que não tomavam vacina, que tinham que plantar o seu próprio alimento, buscar água no poço, lavar roupa no rio, sem energia elétrica, rachando lenha para cozinhar, com uma simplicidade de vida enorme, e viviam. E não eram infelizes, tinham um outro modelo de vida. É claro que nós agradecemos as bênçãos do progresso, claro que nós somos felizes com tantos recursos que temos, mas verdadeiramente cada um de nós tem a possibilidade de viver com mais simplicidade, se isso a vida nos exigir. Isso tem um desconforto da mudança, mas não quer dizer necessariamente que será ruim. Quantas vezes nós percebemos nas coisas mais simples a verdadeira essência da vida? E o último item que eu gostaria de abordar sobre o medo é: vamos em frente. Sigamos em frente. Mesmo se nós percebermos que o medo nos constrange, que o medo nos incomoda, vamos em frente. Lembremos que Pedro, no dia da crucificação, ele teve medo. Por 3 vezes ele negou Jesus, por medo. E ele reconheceu isso, como nós perfeitamente podemos reconhecer: tenho medo, não tem problema. Vamos procurar racionalizar, lembrar da vida espiritual, mas se o medo mesmo assim nos incomodar, sigamos em frente como Pedro seguiu, a ponto de se tornar a rocha, a estrutura básica da igreja nascente do cristianismo. Paulo de Tarso, depois da sua conversão, também teve medo. Muitas vezes ele tinha medo de estar sendo desamparado dos amigos espirituais, como quando ele pregou em Atenas e ninguém se dignou a dar respaldo ao que ele dizia. Ele teve medo, ele chorou. Então, se nós temos medo, se nós chorarmos, tudo bem. Nós vamos aprender com esses missionários a seguir em frente. Porque a resposta que nós queremos de Deus será entregue para nós no endereço do nosso trabalho do bem. Então nós vamos orar, nós vamos pedir, mas nós precisamos seguir cumprindo com nossos deveres. Se é para o bem, se é algo útil, se é algo que vai promover algum tipo de progresso, vamos fazer com medo ou sem medo. Ou seja, está com medo, mas é algo para o bem, é algo para o progresso, vai com medo mesmo. Porque muitas vezes a resposta que você espera, a solução que você precisa, está justamente naquele contexto em que você se sente comprometido e às vezes o medo te paralisa. Vamos em frente. Vamos ponderar no Evangelho, na realidade da vida espiritual. Vamos considerar que Deus sabe das nossas necessidades e vamos em frente. Porque é somente nesse movimento de ir adiante é que nós conseguiremos
nos harmonizar interiormente e tocar a nossa vida. Se necessário, peçamos ajuda para vencer o medo, para um amigo, para um profissional, para alguém que possa nos ouvir, mas vamos em frente, cumprindo com nossos deveres, com nossas orações, com nossas boas leituras, porque é neste roteiro que nós alcançaremos os recursos para vencermos a paralisia que o medo nos traz. E seguramente, se nós assim nos comprometermos, cada qual consigo mesmo, teremos superado este momento de isolamento social, de pandemia, com equilíbrio, com serenidade, e nos tornaremos pessoas melhores no futuro, começando hoje. Muito obrigado e façamos agora a nossa então prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste encontro. E pedimos, Mestre querido, por todos aqueles que estiverem sintonizados a nós nesse instante, possam receber do plano superior, por acréscimo da tua misericórdia, as bênçãos necessárias para o fortalecimento na proposta do bem. Ensina-nos, Jesus, a vencermos o medo que nos assombra todos os dias, que possamos lembrar da sua imagem sublime após a crucificação, quando apareceu em espírito, dizendo que estaria sempre conosco. Nós precisamos, Jesus, da tua presença nesse instante e sabemos que se recorrermos à oração, tu estarás conosco hoje e sempre. Abençoa os nossos lares, nossos entes queridos, nossos locais de trabalho. Fortalece, Senhor, nossa vontade de vencer a nós próprios, para sermos instrumentos do bem onde estivermos. Que assim seja.